a gente está de volta com a Amazônia em Debate, hoje discutindo a importação de médicos para o Brasil. É uma alternativa que, segundo o governo federal e alguns governadores, defendem para resolver o problema da saúde, principalmente nas cidades mais distantes. E agora nós vamos para uma cidade que está distante de Manaus, lá na Amazônia Oriental. Vamos para a capital Vamos para Macapá, capital do Amapá. Lá quem fala é o doutor Augusto Pupio. Ele também vai falar um pouco qual é a opinião dele, qual o sentimento que o senhor tem, doutor Augusto, aí no estado do Amapá, diante dessa discussão. O estado do Amapá seria uma das fronteiras do Brasil que precisa da importação de médicos? Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui. Em primeiro lugar, na verdade, mais importante do que a suprir a carência de médicos seria a melhor distribuição dos médicos, mas mais importante que a distribuição dos médicos seria a fornecer uma infraestrutura adequada, mas tem coisas mais importantes ainda que elas têm que ser analisadas com prioridade em relação a este assunto, que seria o próprio saneamento básico, já que o Brasil tem uma incidência muito grande de doenças infecto-contagiosas, e isso aí acaba inflamando muito o nosso sistema de saúde. O que acontece é o seguinte, como pessoas muito mais gabaritadas que eu, meus colegas aí já falaram, nós não somos contra nenhum colega profissional de nenhum país. Nós temos profissionais bons e maus profissionais em todas as áreas, em todas as regiões do mundo. O que nós queremos é que os profissionais que venham aqui dar uma força para a gente, eles passem por um critério de seleção para que venham profissionais bons. Por quê? Porque quando um profissional médico, José da Silva, por exemplo, ele comete um erro médico, a classe inteira é maculada também. Assim como quando um policial, José da Silva, exerce a sua profissão de uma maneira inadequada, toda a classe policial também ela sofre. Então nós queremos que os profissionais sejam bons para que a classe não seja prejudicada pelo exercício inadequado da medicina. Mas antes disso tem uma questão mais importante que seria como cidadão. Se eu tiver, por acaso, num local que não é atendido por um médico qualificado, eu, como cidadão, não vou ser bem atendido. Isso me deixa muito preocupado, porque antes de médico, eu sou um cidadão que precisa e que tem a necessidade respaldada pela legislação da saúde adequada. Então, não faz sentido nenhum você pegar um profissional de fora, sem fazer nenhuma análise da sua capacidade e trazer para o Brasil, porque ele vai ser um funcionário público pode ser bom, mas pode não ser. A qualificação desses médicos, como o nosso colega falou, é de 89% de reprovação. Então, nós temos que levar em consideração que apenas 11% dos médicos que tentam entrar no Brasil conseguem. Isso a gente não pode ignorar um fato como esse. Muito obrigado pela sua participação, foi muito importante. Aí vocês são vizinhos da Guiana Francesa. Há algum tipo de pessoas que vão para a Guiana estudar medicina com o intuito de voltar e ter uma oportunidade no mercado a partir de Macapá? Não, essa não é uma realidade que a gente vivencia diretamente, né? Nós temos alguns polos bem mais conhecidos, como a Bolívia, a Argentina, que eu tive a oportunidade de ter bastante contato com excelentes médicos, inclusive da Colômbia também, quando eu fiz a minha residência em São Paulo, em Curitiba, uma complementação em Porto Alegre, mas aqui da Guiana Francesa a gente não tem muita importação desses profissionais. Muito obrigado, doutor Augusto. Foi muito importante a sua participação e trazer uma ideia de como a classe médica também está contextualizada aí em Macapá, no Amapá, na Amazônia Oriental. Doutor Gesine, a gente fala que, como o doutor Pupio acabou de dizer, lá de Macapá, que ele conheceu excelentes profissionais da Argentina, da Bolívia, excelentes profissionais estrangeiros. Os senhores dizem que não são contra os médicos estrangeiros. Os senhores defendem que eles venham, tenham a oportunidade deles, mas passe por algo chamado revalida, ou seja,
Seria a mesma coisa que o exame de ordem para o bacharel em Direito. Ele sai da faculdade de Direito, ele não é advogado, ele é bacharel, ele passa a ser advogado depois do exame de ordem, na OAB. Agora, eu já vi pessoas da base do governo federal que defendem essa tese da importação do médico estrangeiro, dizendo, então por que não faz o revalida para todo acadêmico que chega à conclusão do curso de medicina nas faculdades brasileiras? Muito bem. Eu quero dizer, primeiro eu quero esclarecer o que é esse revalida. Esse revalida está dentro desse manual aqui. Trata-se de uma consolidação de diretrizes para adequação curricular. Está em absoluta consonância com todas as universidades do mundo. E aqui é um convênio feito com as universidades públicas, principalmente a federal. O que é esse revalida? É uma adequação curricular. A grade curricular brasileira diz que o médico tem que ser formado em 6 anos com 7.200 horas. Essa escola Latino-América de Cuba, que muitos estão se formando lá, são 3.200 horas de estudo. Então, não dá formar meio médico em 3 anos. E aí, quando ele vem aqui para se adequar a isso aqui, ele tem que pegar a grade curricular de onde ele estudou, adequar-se à nossa. Por exemplo, os médicos europeus lá não tem mais tuberculose, malária, leishmaniose, que temos aqui. Ainda tem pobres dos brasileiros morrendo com essas endemias. Então, eles vão adequar esse estudo dele lá com os nossos aqui. E, ao final, cabo dessa adequação, eles fazem uma prova. Aprovou, se estudar, passa. Não é nada difícil. Ao contrário que na Europa, as provas são pesadas. Lá, sim, são pesadas. Se o senhor sair daqui para a Inglaterra, doutor Mário, o senhor vai passar pelo revalida lá? Com certeza. Todos os países do mundo adotam esse sistema de validação do diploma. Não só na área médica, mas em qualquer área. Direito, comunicação, engenharia, etc. Então, isso não somos nós, médicos, que queremos, né? E acho que o doutor Gesine foi bastante explícito na sua fala, né? E nós entendemos que realmente esse sistema de adequação da validação do diploma é necessário, porque os currículos são diferentes e a realidade de saúde também é diferente. Me permita até uma parte, dizer o seguinte, que a condição, inclusive, de imigração para lá, são mais duras, mais pesadas do que nós. Eu acho que está faltando patriotismo, civismo dos nossos governantes, quando facilita isso aí, rasgando toda a legislação de imigração, sabe? Você, para ir para a Espanha, de férias, você precisa de ver o tanto de documentos que você tem que levar. Muitos brasileiros foram humilhados quando descem nos aeroportos espanhóis. E agora se facilita graciosamente, inclusive fazendo uma discriminação com o conjunto dos países aqui da América do Sul, porque só para eles. Então, vamos abrir para todos. Elias, a gente tem inclusive uma pergunta de um internauta do Portal Amazônia sobre isso, que ele pergunta se a barreira linguística, as diferenças curriculares e particularidades de cada região colocam a população em risco. Eu faço questão de responder essa. Já pontuamos isso daqui. A comunicação na medicina é 80% de uma boa conduta médica, de uma boa decisão diagnóstica, de uma boa encaminhamento terapêutico, né? Nós sabemos que a língua espanhola nem sempre é bem entendida, né? No caso dos cubanos, teremos problemas seríssimos de confusões que podem levar a graves situações, desastrosas até. Mas, Elias, eu queria aproveitar e dizer que o doutor Pupil, lá do Amapá, foi bastante feliz em apontar também a questão do desenvolvimento dos interiores desse país afora e da região norte. A realidade é muito cruel, né? Nós sabemos que não existe um mínimo de saneamento básico, né? Então, a ida dos médicos para o interior, sozinhos, sem que o governo faça a sua parte de melhorar as condições de higiene, de saúde, de tratamento de água e esgoto, né? Que até nas grandes capitais, Manaus é um exemplo disso, né? Você sabe que você milita nessa área do Poder Legislativo, que praticamente Manaus só tem 80%, né, de rede de esgoto, né? Ou melhor, só 20%, né? 80% não tem tratamento, e isso é uma manutenção de uma saúde negativa. Então, o colega cirurgião plástico está de parabéns. Investir em saneamento básico é mais barato do que fazer hospital. Nós precisamos ter uma política que desenvolva o interior no seu todo, na educação, na parte de saneamento básico, de qualidade de vida como um todo, porque saúde é tudo isso em conjunto.
Eu queria só completar aqui, irmão, Diga. ilustrar, dizer assim, que o governo está totalmente perdido na questão da política de saúde. Sequer procurou ver as experiências em outros locais do mundo. Angola aconteceu isso aí. E Angola é língua portuguesa, onde se importaram muitos cubanos. Todos já foram embora. Foi uma torre de Babel. Eles não conseguiram fazer um atendimento, tá, pelo espanhol que eles têm, inclusive, de Cuba, o espanhol arrastado, e com a língua portuguesa de Angola, foram todos embora. Os próprios angolanos deixaram de procurá-los para o atendimento médico. Winer, você se sente desmotivado com essa política de importação de médicos e você que está se preparando para entrar no mercado? Com certeza, isso desmotiva todos os estudantes, não somente a mas sim a toda a classe de estudante que está ingressando ou que está saindo, principalmente os que estão saindo estão mais indignados, né? Com essa falta de incentivo. E gostaria também de incrementar que, por exemplo, nós estudantes estamos rodando em vários hospitais daqui da capital. E gostaria de dizer que não é os interiores somente. Aqui na capital não tem leito. Se for no João Lúcio, lá vai ter pessoal jogado no chão, nos leitos, porque não tem. Se for nas maternidades, no Ana Braga, vai ter um monte de parturientes jogados no chão, porque não tem. Não tem leito, não tem medicamento, não tem uterotônico, não tem adrenalina, não tem medicamento, não tem equipe, não tem nada. Aqui na capital. O teu centro acadêmico participa da movimentação amanhã do Com protesto? certeza, com certeza. Amanhã, a partir das 3 horas, Com certeza. na Praça de São Sebastião. Sim. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já.